Leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 55, Igreja Livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, Gálatas, capítulo 4, versículo 26. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos, valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora, mãe de todos nós. Senhor Jesus, novamente comparecemos neste templo de paz e de amor, que nos concedeste por escola e oficina de trabalho para o nosso próprio aperfeiçoamento, a fim de estudarmos o Espiritismo cristão, o Consolador que enviaste à humanidade para servir-nos de roteiro de bem viver. Senhor Jesus, ajuda-nos na boa compreensão das lições que analisaremos em instantes. Que elas não apenas favoreçam o nosso raciocínio, como estimulem os nossos sentimentos melhores
ajudando-nos em nossa transformação moral. Senhor Jesus, nosso desejo é de nos tornarmos seres humanos, mais solidários, mais fraternos, neste mundo de tanto individualismo e de tão arraigado egoísmo. Fortalece então a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade. Ilumina o nosso pensamento e ajuda-nos nesta marcha ascensional. Mas também a Ti rogamos que abençoes com a Tua paz os nossos irmãos de humanidade. Estas multidões que apresentam tormentos tão variados, quão complexos e dolorosos. Por fim, Senhor, desejamos agradecer-te por tanto amor que nos dedicas, por todas as oportunidades de reajuste, de aprendizagem, de evolução que nos ofereces por misericórdia. Por tudo isso, se louvado, Senhor, e bendito seja o Teu nome, agora e para sempre. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de memória de um suicida. O capítulo A Torre de Vigia, já estamos, portanto, na segunda parte do livro. E na última aula, na última sexta-feira, nós paramos naquele diálogo, esclarecimento que estava a ocorrer entre o Dr. Carlos de Canalejas, o pai de Roberto, e o grupo a que pertencia a Camilo, dirigindo-se o Dr. Carlos de Canalejas mais diretamente a Camilo, porque ele surpreendeu-se com o fato de existirem ambientes em que os irmãos mais rebeldes ficavam detidos. Então, ele utiliza, Camilo, o autor deste livro, a palavra enxovia, prisão, uma palavra mais pesada, que significa também prisão, dizendo-se surpreendido negativamente com esta possibilidade. Não bastavam já os demais sofrimentos que todos aqueles suicidas tinham passado, pelos quais eles tinham passado, teriam também alguns deles de permanecer presos. E nós já tínhamos apresentado algumas reflexões do Dr. Carlos de Canalejas, e depois também encerramos mencionando, a aula passada, mencionando que Camilo compreendeu perfeitamente o que Dr. Carlos de Canalejas estava a explicar, porque era de uma lógica irrefutável, de uma clareza, de uma simplicidade, objetividade, e também, ao mesmo tempo, destaca Camilo que todos esses esclarecimentos foram apresentados de maneira também delicada, firme, mas também delicada, generosa, o que fazia com que fosse ainda mais difícil para qualquer pessoa, qualquer espírito, negar-se a aceitar aqueles esclarecimentos, porque além de lógicos, claros, objetivos, simples, possíveis de serem entendidos por qualquer inteligência, além disso eram apresentados de uma maneira muito gentil, muito dócil, muito afável, ou seja, cativando aqueles que ouviam o Dr. Carlos de Canalejas. Então diz aqui Camilo, calei-me contrafeito. Ele estava contrafeito porque, afinal de contas, como a maioria de nós, tinha o seu orgulho. E toda vez que alguém, sobretudo aqueles que são
tem uma inteligência mais, digamos, exercitada, ou ainda uma cultura mais elaborada, maior, estes se trazem ainda o orgulho em si, sentem-se muito contrafeitos, contrariados, desgostosos, quando eles não conseguem rebater alguma argumentação, algum esclarecimento. Há uma certa sensação de humilhação. Quer dizer, eu fiz um comentário, eu coloquei a minha posição e de repente a minha posição é demonstrada como falsa, sem sentido. Então ali ele sentiu-se de uma certa forma humilhado. Não que o Dr. Carlos de Canalejas tenha procedido com este intento ou ainda dado qualquer margem para que qualquer um daqueles presentes se sentisse humilhado. Porque além de ele apenas responder, esclarecer algo que foi ali comentado, perguntado, ele o fez de maneira muito singela, muito simples, no sentido de não querer disputar erudição, e ao mesmo tempo fez de uma maneira muito gentil, muito afável, muito fraterna. E aí que está a grande questão, o ponto que chama a atenção. Toda vez que nós nos deparamos com alguém que tenha limitações ético-morais semelhantes às nossas, ou até limitações maiores do que as nossas, em outras palavras, quando nos deparamos com alguém que seja tão inferior moralmente quanto nós somos, ou mais ainda do que nós somos, nós nos sentimos tranquilos. Porque qualquer coisa que a pessoa diga, ou faça, ou fale, ela é tão inferior quanto eu sou, ou mais inferior ainda do que eu sou. Agora, quando nos deparamos com alguém que é moralmente superior, mesmo que a pessoa não diga nada e não faça nada diretamente relacionada conosco, o simples fato de a pessoa estar ao nosso lado, agindo com aquele padrão ético-moral, aquilo nos envergonha. Aquilo nos aborrece, porque a simples presença, a simples ação espontânea e natural da pessoa gera um contraste com a nossa inferioridade. E aquilo nos incomoda porque se aquela pessoa permanece ao nosso lado, na comparação, no contraste que outras pessoas façam, fica evidente para as outras pessoas que aquela pessoa é mais elevada, que eu sou inferior a ela e mais, os meus defeitos morais se destacam. Porque se eu estou no meio de pessoas que têm defeitos morais semelhantes aos meus, os meus defeitos morais somem, desaparecem, não são destacados. Mas se eu estou na presença de alguém que é moralmente mais elevado do que eu sou, tanto destaca-se a evolução desta outra pessoa a mais do que a minha, quanto destaca-se as pessoas ficam muito evidentes, os meus defeitos morais, e que as outras pessoas vão perceber com mais facilidade. Sempre no contraste nós percebemos mais as coisas. Há uma fala, se eu não me engano, ou ainda uma escrita, de André Luiz, que menciona mais ou menos o seguinte, referindo-se aos trabalhadores espíritas ou cristãos, mesmo quando se consideram ainda muito imperfeitos. Mas a atenção que devem ter esses trabalhadores, porque André Luiz se manifesta no seguinte sentido. Imaginemos a humanidade presa ainda aos seus preconceitos, aos seus interesses mesquinhos, ao seu egoísmo, ao seu orgulho, então numa grande escuridão. Quando alguém começa a realizar um esforço de autoaperfeiçoamento e de dedicação ao bem, por menor que seja,
é como se uma pequenina luz se acendesse, muito discreta, muito pequenina, quase apagada. Acontece que, por menor que seja esta luz, num ambiente onde só há trevas, ela se destaca. E se destaca muito, de maneira que os espíritos inferiores, trevosos, que desejam apagar qualquer iniciativa do bem, logo identificam onde está aquela pequenina luz e tentam destruí-la, apagá-la. Então, o que acontece? Toda vez que há um contraste, esses dois elementos, ou mais elementos, quantos forem que estejam presentes se contrastando, eles ficam mais destacados. De maneira que quem é superior fica mais destacada a sua superioridade e os seus elementos que fazem daquela pessoa superior, e quem é inferior fica mais destacada a sua inferioridade e também os elementos que fazem deste indivíduo um ser inferior. Então, aqui o que acontece é que, primeiro, aquela sensação de impotência, de não conseguir rebater, já que era um grande escritor, um erudito, todos praticamente eram, não conseguir rebater a argumentação do Dr. Carlos de Canalejas. E segunda coisa é que, diante de uma atitude tão afável, fica ainda mais destacada a inferioridade de Camilo. Todo mundo sabia que Camilo e os seus companheiros eram inferiores, inclusive pelo fato de terem cometido suicídio. Foi um ato de covardia moral, de fraqueza moral, não aceitar os desafios da vida, não suportar os desafios da vida. Mas quando nós estamos numa situação em que a nossa inferioridade, os nossos, digamos, as nossas imperfeições acabam se destacando por uma ou outra razão, aquilo nos perturba, aquilo nos incomoda. Só não nos incomodaria se nós já fôssemos superiores. Agora, por causa do orgulho, isso nos incomoda. Então ele diz, calei-me contrafeito. E daí ele menciona que quando ele se recordou naquele momento, quando ele estava ainda na última experiência física, na última reencarnação, em que foi encerrada pelo suicídio, ele tinha ouvido realmente muitas referências à vida espiritual e aquilo. Conforme já tinha dito o Dr. Carlos de Canalejas, que todos esses conhecimentos, ou boa parte de conhecimentos da vida espiritual, já existia na Terra e certamente se referia mais especificamente à doutrina espírita. As doutrinas ancestrais do Antigo Egito, da Grécia Antiga, de várias civilizações antigas, da Índia, da China, mas também ao Espiritismo. Então, Camilo disse que ele se recordava realmente que tinha ouvido várias referências, mas que ele considerava aquilo como coisas não confiáveis ou coisas que não deveriam ser tidas como importantes, que a única coisa que ele reconhecia como algo importante era o Evangelho de Jesus, né? Os 4 evangelhos, as versões dos 4 evangelistas sobre os ensinamentos de Jesus. Mas que também, até isto, ele também, mesmo reconhecendo o valor, a qualidade, a superioridade daqueles ensinamentos de Jesus, ele também não deu grande importância porque ele considerava que aquilo era uma utopia. Eram lindos aqueles ensinamentos, mas eram utópicos, não tinham como ser realizados efetivamente numa vida comum. Numa vida toda atribulada, cheia de problemas financeiros, problemas sociais, problemas de saúde, problemas familiares, não havia espaço nem tempo para que os indivíduos comuns, os seres humanos comuns, pudessem se exercitar naquelas lições de Jesus ou tentar realizá-las, colocá-las em prática. Então era uma utopia, muito bela, mas uma utopia que não deveria ser levada em conta, senão como uma bela mensagem utópica. E ele ainda conclui, eu mesmo na Terra, cheguei a considerar mesmo Jesus como um fracassado. Porque ele fez tanto esforço, sofreu tanto e acabou morto. Quer dizer, um grande líder que poderia ter continuado a tarefa, acabou morto. Ele disse assim,
ele próprio considerava diz Camilo, falira, ou seja, faliu, na prática das normas áureas que expusera, pois se deixou vencer num patíbulo infamante, quando ele foi então crucificado, enquanto a humanidade continuou resvalando para a sequência de insondáveis abismos, ou seja, ele, um grande líder, deveria ter lutado, se defendido, não apresentou defesa nenhuma no processo, né? Não reivindicou nenhum direito, não fez nada, simplesmente se deixou ser preso, ser julgado injustamente, ser condenado, ser crucificado, ser morto, para nada, porque a humanidade continuou com os mesmos problemas, continuou inferior, enfim. Então era uma visão bastante distorcida que ele tinha, mas que fazia com que ele realmente tivesse desprezado até mesmo as lições do Evangelho que ele considerava tão belas, tão superiores. E daí então, Dr. Carlos de Canalejas continua os esclarecimentos. Ele diz assim, ao demais, por que não existiria deste lado da vida, ou seja, no mundo espiritual, prisões e rigores, se há cá, ou seja, no mundo espiritual, maior porcentagem de delinquentes que do lado de lá? E aqui nós devemos lembrar os dois elementos que o Dr. Roberto de Canalejas, ou melhor, Carlos de Canalejas coloca, e mais um outro elemento que é um dado que Emmanuel nos traz em um de seus livros, pela psicografia de Chico Xavier. Dr. Carlos Canalejas diz o seguinte, no mundo espiritual há maior quantidade de delinquentes do que na Terra. E ele diz, a lógica é simples. Primeiro, na Terra nós temos a lei penal, de cada país tem o seu código penal, a sua lei penal, dizendo o que é crime, a conduta que é crime e a conduta que não é crime. Se no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, se a lei não diz que determinada conduta é crime, é porque aquilo lá não é crime. Então só vai ser crime quando está descrito aquele ato, aquela conduta como crime. Nós chamamos de tipo penal. Então, matar, crime. Furto, crime. Roubo, crime. E daí nós temos vários outros crimes nos artigos do Código Penal brasileiro e dos outros países nos seus códigos penais. No entanto, Dr. Carlos de Canalejas diz que, além destes crimes que os códigos penais estabelecem, estas condutas que o Código Penal de cada país estabelece como crime, ou como crimes, há muitas condutas que as leis humanas não consideram como crimes, mas que diante da lei divina são sim consideradas aquelas condutas criminosas. São infrações graves à lei de Deus. De maneira que não apenas quem mata ou furta ou rouba está infringindo a lei de Deus. Por exemplo, algo que ainda acomete muitas pessoas na Terra em razão de um desequilíbrio nosso no campo da afetividade e no campo também do controle das nossas forças sexuais, que é o problema do adultério. Já foi em várias culturas e em várias legislações considerado crime. Em algumas legislações ainda é considerado crime o adultério. Na nossa legislação, não mais. No entanto, embora não seja um crime tipificado, ou seja, descrito como tal no nosso Código Penal, é um crime diante da lei de Deus. Porque ao praticarmos esta conduta, nós estamos lesando não apenas a nós mesmos, mas também a outras almas. E ninguém lesa outras almas impunemente. Nós geramos desequilíbrios, nós geramos transtornos. E repetimos, transtornos às outras pessoas e a nós mesmos. Nós temos essas dificuldades por causa da nossa inferioridade moral, o desequilíbrio na área sexual,
as perturbações afetivas. Nós ainda não sabemos lidar bem com essas questões afetivas ou com as forças sexuais. Estamos aprendendo a entendê-las agora, mais recentemente. Então agora precisamos realizar um esforço maior para não gerarmos esta infração à lei de Deus. Deus se aborrece? Nós sempre repetimos isso. Deus se aborrece? Não. Deus pune? Não. Deus ama. Cometamos infrações às leis humanas ou às leis divinas ou não. Deus ama incondicionalmente. Agora, cometer infrações às leis divinas significa que nós estamos agredindo a nossa própria consciência. Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada indivíduo, responderam os espíritos. Se está a lei de Deus na nossa consciência, infringir a lei de Deus significa infringir, agredir, insultar a nossa consciência. Nós geramos um conflito de culpa e com vários desdobramentos disso. Então, há aqueles no mundo espiritual que cometeram crimes de acordo com a legislação humana, condutas que eram previstas como criminosas nas legislações dos diversos países, e entram no mundo espiritual como criminosos. E há aqueles que cometeram condutas, praticaram condutas, que embora não fossem criminosas de acordo com a lei da terra, eram graves infrações às leis de Deus, portanto também entram como criminosos. Se aqui na terra a gente chama de criminoso só aqueles que infringiram as leis penais, no mundo espiritual há, portanto, um número maior, infinitamente maior. Além disso, há também um outro dado, como nós mencionamos, de Emmanuel. Emmanuel diz que cada planeta tem a sua humanidade, a sua população humana. E que essa população humana da Terra é de um pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Um pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Se estamos com 8 bilhões de espíritos reencarnados na Terra, é de se presumir que talvez em torno de 12, 13, 14, mais ou menos, bilhões de espíritos que pertencem à Terra, estão vivendo na Terra, mas não na crosta, fisicamente reencarnados, nas adjacências ou nas regiões intraterráqueas, como desencarnados. Então, a população de desencarnados é praticamente o dobro da população de espíritos terrestres ou terráqueos encarnados. Então, a gente vê realmente que o mundo espiritual tem muito mais gente criminosa do que na crosta terráquea entre os encarnados. E ele diz outro detalhe aqui também, coisa importante. A morte não santifica ninguém. Quantas vezes as pessoas dizem assim, o indivíduo faleceu, já é um ser agora de luz no mundo, é um anjo que está agora, voltou para o céu. Se nós perguntássemos para a pessoa, é evidente que isso seria uma indiscrição, mas imaginemos que nós pudéssemos perguntar para a pessoa, ou ainda que nós conhecêssemos a vida daquele indivíduo que desencarnou. O indivíduo teve uma vida mais sensualista, uma vida mundana, uma vida comum como a maior parte das pessoas na Terra tem, voltada quase toda para o chamado reino de Mamon, para as coisas materiais. Nenhum interesse maior, verdadeiro e mais profundo sobre as coisas, a respeito das coisas espirituais. Tinha lá a sua religião, ia à missa uma vez por semana, ou ia ao centro espírita assistir uma palestra, ou tomar passes uma vez por semana, ou realizava, às vezes, alguma ajuda filantrópica aqui e acolá, mas a vida, o dia a dia, era uma vida comum, mundana, muito mais materialista. Nós temos 7 dias da semana, 24 horas em cada dia. Quanto tempo nós dedicamos por dia a pensar, refletir e exercitar as coisas espirituais? E quantas horas por dia dedicamos para as questões materiais imediatistas? Logo verificaremos que com uma parcela diminuta
o restante da humanidade terrestre, mesmo que tenha religiões que sejam espiritualistas e até mesmo espíritas, a vida diária é muito mais própria do comportamento materialista, imediatista, hedonista. Daí um indivíduo que desencarna nesta condição, é evidente que ele não se tornará um anjo, não se tornará um ser de luz a guiar toda a família. Provavelmente terá uma desencarnação mais ou um pouco menos difícil, terá o seu período de perturbação, de readaptação às suas dificuldades, os seus sofrimentos, às suas angústias, e não conseguirá facilmente ajudar toda a família que ainda está encarnada. O máximo que poderá fazer é pedir a intercessão dos bons espíritos, estes sim capazes de auxiliar as famílias. Então não podemos ter ilusão. Como meu familiar estará agora no mundo espiritual? Ele faleceu recentemente. Como ele viveu? Viveu assim, uma vida comum, mundana. Será que ele estará bem? Provavelmente não. Se não cometeu erros terríveis, coisas criminosas horríveis, não estará nas situações piores. Mas dizer que está bem, provavelmente não. E é fácil raciocinar sobre isso. Imaginemos uma cultura muito diferente, um idioma diferente, dinheiro diferente, costumes diferentes. O indivíduo simplesmente pega um avião e vai para este outro país, sem o dinheiro de lá, sem falar o idioma, sem saber a cultura, os costumes. Vai ter muitas dificuldades. Vai ter muitas dificuldades. Até se adaptar, demorará certo tempo. O indivíduo não se preparou para a vida espiritual, demorará certo tempo até se adaptar, até estar bem. E talvez ele se reencarne antes de estar bem no mundo espiritual. Para conseguir estar melhor, ele tenha de se reencarnar novamente, passar por outras experiências, realizar as tarefas que deixou de realizar na anterior, para depois desencarnar e estar um pouco melhor. Então não podemos ter nenhuma ilusão quanto à vida espiritual. As pessoas não se preparam para a vida espiritual, como vão desencarnar? Mal. Como estarão depois da desencarnação? Mal. Com dificuldades, é evidente. Isso assusta? Só deverá assustar a quem não se prepara. Quem se prepara não tem nada a temer. Quem se prepara, busca uma vida mais espiritual aqui na Terra, não tem nada a temer. Um estudante que se prepara bem para uma prova vai ter bons resultados. O estudante que só fez bagunça nas aulas, ficou distraído, não se interessou pelos conteúdos, pelo esforço do professor, na hora do exame vai tremer, vai ter dificuldades e provavelmente vai ser reprovado. Nada mais lógico, nada mais simples de se entender. Não há de se temer nada da vida espiritual, a não ser que nós temamos as consequências da nossa forma de viver. Então aqui ele diz, ninguém se santifica pelo simples fato de abandonar o corpo físico pelo fenômeno da morte física, da desencarnação. Aquilo que nós semeamos na Terra, o que fizemos na Terra, na nossa reencarnação, surgirá para nós de novo como consequências no mundo espiritual e provavelmente para as reencarnações seguintes. O homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente as leis divinas com atos desarmoniosos e em desfavor de si mesmo, do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entrará no mundo espiritual como ímpio, como réu que é, no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Daí o que vedes aqui, ou seja, o que vocês veem aqui no mundo espiritual, onde eles tinham mais acesso, que era nas regiões onde os espíritos inferiores, e mesmo na colônia, Maria de Nazaré, que agasalhava suicidas,
O que vedes aqui ou em outras regiões em que prolifere o elemento espiritual inferior e também no próprio cenário terreno, porquanto a terra oferece à jurisdição divina campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias aos seus réus, quais sejam acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de apagar das consciências culpadas os fogos dos remorsos alucinadores, e como nas estâncias sombrias do invisível só ingressam espíritos criminosos, a se julgarem ainda homens voluntariosos e prepotentes, querendo continuar e agir em prejuízo do próximo e de si mesmo, a necessidade de rigores se impõe, como na sociedade terrena sucede com aqueles que infringem as leis humanas. Pois é bom saibais que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. Sabemos bem disso. O mundo físico é uma cópia imperfeita, mais grosseira do mundo espiritual, da realidade espiritual próxima da Terra. Aliás, isto é disso que trata o filósofo Platão, discípulo de Sócrates, quando ele nos apresenta o mito da caverna. O mundo das formas grosseiras, ilusórias, e o mundo da realidade, que é o mundo ideal, o mundo das ideias. Depois, na pergunta, ou seja, no tópico seguinte, nós vamos verificar rapidamente a descrição que o autor Camilo deu da Torre de Vigia, que era a primeira parte da excursão deles, verificar em que região do astral ela se localizava, por qual razão era tão grande a responsabilidade daquele setor, e também o que o autor comenta a respeito da direção daquele setor ou do seu entrosamento com a direção do Departamento de Segurança. E aqui logo, no parágrafo que começa a falar sobre a Torre de Vigia, mais especificamente, diz que ela estava como incrustada nas camadas acinzentadas da serração, trazendo a lembrança das fortalezas antigas da Europa. Então ele fala que era majestosa, grandiosa, mas que também ela impunha um respeito e até mesmo um medo naqueles que passassem por ela e que desconhecessem a finalidade dela. Talvez fosse um daqueles castelos, masmorras, enfim. Outra coisa que a Camilo menciona é que quando eles estavam adentrando aquele recinto da Torre de Vigia, alguns aspectos fizeram com que eles se recordassem das experiências que eles tiveram no Vale dos Suicidas. E isso gerou uma grande ansiedade e um certo mal-estar inicial neles, que depois passou. Mas naquele momento, o impacto inicial foi de recordação de alguns aspectos do Vale dos Suicidas. E depois da importância dela, diz assim: a torre era, como sabemos, dependência do Departamento de Vigilância e, conquanto tivesse direção autárquica, ou seja, uma direção, diretores que tinham liberdade de ação, havia ela, a Torre de Vigia, de trabalhar em harmonia com a direção geral do Departamento de Vigilância, em coesão perfeita de ideias e fraterna solidariedade. Isso é interessante porque seria ideal também que na Terra as organizações funcionassem, mesmo que elas tivessem independência de ação, mas com esta coesão. Talvez fique mais fácil para nós entendermos a questão e verificarmos o problema que enfrentamos na Terra quando falamos de países democráticos, evidentemente, ou tidos como democráticos, que têm a sua estrutura em poderes. Por exemplo, na República Federativa do Brasil, nós temos as esferas federal, estadual e municipal. Essas três esferas têm independência de acordo com a competência de ação de cada um, mas têm independência de ação. Seria ideal como
que funcionassem como funcionam estas instituições espirituais, né, voltadas para o bem. Mantendo a sua independência de ação, mas sempre em regime de coesão e de fraternidade, de solidariedade. A estrutura do Brasil, por exemplo, é dividida em 3 poderes centrais: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Diz a Constituição que terão independência para realizar as suas funções, que são distintas, mas que deverão agir em uníssono, com vistas a um objetivo comum, que é o objetivo da pátria, o objetivo do Estado, da nação, para o bem comum. Nem sempre isso acontece. Nós verificamos ainda por causa do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos interesses mesquinhos e egoísticos, pessoais, disputas. Um político do executivo encerra o seu mandato quando um novo vai ocupar aquela posição, em vez de dar continuidade às obras que são boas para o povo, deseja destruí-las para depois deixar outras obras que terão de ser iniciadas, às vezes do zero, mas porque aquelas têm já a marca ou o nome, estarão associados a um outro nome de um outro político, é mais interessante do ponto de vista da mesquinhez, do egoísmo, do orgulho, de todas essas coisas negativas e inferiores, destruir aquelas obras e criar outras, agora com a minha marca. Quando isso vai mudar? Somente quando os indivíduos se evangelizarem. Qual é a solução para o mundo? Propostas políticas de esquerda, de direita, de centro? Planos econômicos mais específicos da linha X ou Y? Monarquia? Presidencialismo? Parlamentarismo? De forma nenhuma, tudo isso nós já testamos exaustivamente. O que vai mudar? Como mudar os políticos? Lembrando que os políticos são pessoas, seres humanos. Não são seres criados à parte por Deus, são seres humanos, pessoas comuns como qualquer outra pessoa. Como mudar então o cenário do mundo? Evangelizando as criaturas. As criaturas se evangelizando, mesmo que não tenham o rótulo de cristãos, tomar como base as lições de Jesus. Bastaria que nós tivéssemos o respeito a 2 mandamentos centrais da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus deixou uma regra áurea, que está presente também em outras culturas religiosas, filosóficas: nunca fazer ao outro aquilo que não gostaria que outro fizesse a você, e fazer ao próximo aquilo que também gostaríamos que nos fizessem. Então, tinha esta harmonia entre a torre de vigia, que era um departamento, digamos, um subdepartamento do departamento da vigilância, mas que tinha autonomia para agir, mas agia sempre em conformidade com as orientações também do departamento de vigilância e em harmonia com as ações também do departamento central de vigilância. Daí diz aqui também Camilo que, embora não se pudesse dizer que esse departamento ou que aquele setor fosse mais importante do que o outro, que todos ali eram de extrema importância, todos os departamentos, todos os setores eram de extrema importância, mas que destacava-se a importância, a relevância do trabalho feito pela torre de vigia em razão da proteção que ela oferecia a todo o trabalho. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia se ali pudesse existir algum menos responsável que o seu congênere, porque situada a razão ele explica. Se nós tivéssemos condições de colocar alguma importância a mais na torre de vigia, embora todos os departamentos e todos os setores fossem extremamente importantes, nós colocaríamos essa importância extra, esse elemento extra de importância na torre de vigia, porque ela estava situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a estes
elementos nocivos e perturbadores, combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paragens infelizes perseguidos por obsessores que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível por quanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas. Então ali a colônia Maria de Nazaré sofria e sofre constantemente ataques, tentativas de invasão de espíritos perturbados, perturbadores, agressores, criminosos do mundo espiritual. Além disso, tinha de selecionar os indivíduos que eram suicidas e que precisariam ser abrigados ali. E além de tudo, tinha também de encaminhar pessoas desencarnados que estavam sendo perseguidos, obsidiados, e que queriam entrar ali porque se davam conta que era um local de proteção, mas que não podiam ser ali acolhidos por causa da natureza do trabalho ali realizado. Atendimento a espíritos com os piores desequilíbrios, então os que não estavam naquela condição tão ruim tinham de ser atendidos em outros locais, né? Para que não sofressem prejuízos também. Então eles selecionavam e encaminhavam estes espíritos para outros departamentos, ou melhor dizendo, para outros postos de acolhimento. Depois nós vamos verificar no próximo tópico quem era o diretor da torre de vigia e quem eram os seus subordinados e por qual razão estes subordinados decidiram solicitar aquela tarefa para si. Bom, o diretor era o padre Anselmo de Santa Maria, que tinha sido sacerdote católico na Terra. A sua última reencarnação na Terra foi em Portugal, portanto, desencarnou na condição de português. E também, além de ter sido sacerdote católico na Terra, ele tinha também realizado uma iniciação de ciência nos templos de ciências da Índia. Portanto, tinha um conhecimento também iniciático que aqueles indianos ali da colônia também tinham. E ele era o diretor e, portanto, tinha uma grande equipe que trabalhava sob sua direção, sua orientação. Também ele diz aqui, trabalhavam para ele, seus subordinados, muitos como discípulos não iniciados, ou seja, que também tinham sido sacerdotes católicos, mas que não tinham aquele conhecimento iniciático da Índia ancestral. Mas tinham sido sacerdotes também, e que eram obedientes. Diz assim, também, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores, realizavam eles serviços por eles próprios, escolhidos voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do Evangelho do Crucificado, quando na terra, investidos da alta dignidade de pastores da alma, e ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações. As funções do diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, de assistência de maioral. As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Então, ali ele tinha sob seu comando vários também ex-sacerdotes católicos, que tinham sido sacerdotes católicos na terra, e que tinham solicitado essa tarefa para se redimir dos desvios que tiveram na execução dos seus deveres como religiosos, ou seja, quando na última reencarnação foram sacerdotes católicos, foram maus sacerdotes, foram orgulhosos, vaidosos, se desviaram dos valores, dos princípios cristãos, ensinaram equivocadamente, diz assim. Eles estavam investidos da alta dignidade de pastores de almas e conspurcaram estas responsabilidades com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações do Evangelho, distorcendo, portanto, essas interpretações para a sua conveniência. Quantas vezes temos visto isso, não apenas dentro dos meios católicos, mas dos meios cristãos, de um modo geral, nas várias designações, inclusive também no meio espírita cristão, quando, por exemplo, encontramos na codificação determinada orientação dos espíritos, ou determinada orientação, esclarecimento de Allan Kardec, ou nós verificamos quando Jesus fala
claramente sobre determinado assunto, e daí os cristãos, espíritas ou não espíritas, dizem, mas devemos relativizar tal colocação. Não é bem assim, não podemos levar tudo a ferro e fogo, né? Não podemos radicalizar. Nem tudo que está no Evangelho, nem tudo que está na codificação devemos levar a ferro e fogo, porque afinal de contas somos seres ainda mais atrasados. Jesus já era um ser crístico, nós não somos. Kardec era um espírito de escola, nós não somos. Chico Xavier era um espírito iluminado, nós não somos. Então é natural que nós façamos assim e é natural que nós continuemos fazendo assim. Afinal de contas, temos tantas encarnações quantas forem necessárias para a nossa evolução. Por que começar agora a nossa renúncia, a nossa transformação moral? Logo, verificamos aqui que todos esses religiosos, na condição de sacerdotes católicos, de pastores protestantes, da qualquer designação da Igreja Reformada, ou ainda irmãos nossos palestrantes, divulgadores do Espiritismo, ministradores de cursos espíritas, indivíduos que têm canais no YouTube, em outras plataformas de divulgação de vídeos, todos esses que tentam relativizar, distorcer, que usam da religião como trampolim para a fama, que usam da religião como uma forma de exposição de si mesmos, de cultivo do ego, da vaidade, e vivem a distorcer os conteúdos sérios, porque afinal de contas, se nós apresentamos o Evangelho de Jesus tal qual é, se apresentamos, por exemplo, a doutrina espírita tal qual é, vai desagradar grande parte das pessoas. Porque quando nós lemos, estudamos e compreendemos o Evangelho de Jesus, os esclarecimentos da doutrina espírita, nos damos conta de que estamos com muitos erros a serem corrigidos. Não há tempo a se perder. Precisamos começar urgentemente a nossa transformação moral, porque há muito trabalho. E como as pessoas querem apenas viver no mundo cor-de-rosa, aproveitar a vida ao máximo nos prazeres mundanos, então não lhes interessa o conhecimento verdadeiro do Evangelho ou da doutrina espírita. Logo, transmitir este conhecimento não dá ibope, não dá audiência. As pessoas se tornam enfadonhas, ou melhor dizendo, as pessoas se tornam desagradadas com estes conteúdos, se sentem algumas vezes contrariadas, contrafeitas, assim como o Camilo se sentiu com a fala do Dr. Carlos de Canalejas. Ficam entediadas com esse tipo de conteúdo, não lhes interessa. Então, o que fazem esses divulgadores da religião muitas vezes? Transmitem aquilo que as pessoas desejam ouvir. Sejam fofocas, sejam notícias bombásticas, previsões estapafúrdias, ou ainda a relativização do conteúdo ou dos conteúdos da doutrina espírita ou do Evangelho de Jesus. Não é bem assim, não precisamos também nos matar, né, de esforço para realizar isto, e aí por diante. Verificamos que há consequências dolorosas para todos estes. E que muitos destes que trabalhavam ali sob a orientação do padre Anselmo tinham sido, portanto, estes religiosos sacerdotes na terra e que tiveram esse tipo de conduta. E agora se ofereceram para este trabalho para iniciar a sua redenção, o seu reajuste. Bom, outro detalhe interessante é que quando eles foram entrar efetivamente na torre de vigia para serem recebidos pelo padre Anselmo, tanto o Canalejas pai quanto o filho apresentaram a credencial que o irmão Teócrito tinha oferecido a eles para que eles pudessem adentrar a torre de vigia
e fazer então ali a excursão de conhecimento, de aprendizagem. É interessante isso, porque estamos falando, sobretudo do Dr. Carlos de Canaleiras, de um espírito nobre, que trabalhava na colônia, assim como também trabalhava na colônia Dr. Roberto de Canaleiras. E estavam com internos ali da colônia. Alguém poderia pensar, nossa, mas que burocracia, não seria mais simples simplesmente chegarem, entrarem e fazerem a excursão, porque são espíritos mais elevados, mais nobres, trabalhadores fiéis de Mãe Santíssima, do Cristo. Aí vemos mais uma vez o respeito à questão, aqui no caso não diria nem da hierarquia, mas o respeito à questão das funções, o respeito ao ambiente de trabalho, o respeito à ordem, à disciplina. Alguém está ali responsável pelo departamento, o que acontecer naquele departamento é da responsabilidade dele. Ninguém vai entrando, fazendo as coisas, mexendo nas coisas. Porque se alguma coisa acontecer, vai ser responsabilidade daquele indivíduo. Então há o respeito. Tão bom seria se nós tivéssemos essas noções tão simples, claras, tão evidentes de ética, de bom proceder, de boa convivência, tão óbvias, mas que não são respeitadas na Terra. As pessoas acham que podem chegar, fazer, acontecer. E quando são chamadas a atenção, bobagem, tudo isso é bobagem. Não, não é bobagem. São pequenos atos que demonstram respeito, disciplina, ordem. Quem não tem respeito pelo próximo, nem por si mesmo, pelo trabalho do outro, pelo ambiente, quem não tem disciplina e que não tem ordem, daí faz de qualquer jeito. Daí espírito bem inferior, vê-se bem. Bom, iniciada a excursão pela Torre de Vigia, o seu diretor, o padre Anselmo de Santa Maria, disse ao grupo de visitantes algo com relação aos afazeres e trabalhadores daquele setor. Nós vamos verificar então o que ele disse. É interessante também notarmos aqui que ele, logo que foram feitas as apresentações, o padre Anselmo recebeu todos, tanto os dois benfeitores, Roberto e Carlos de Canaleiras, quanto a equipe de pupilos deles, muito bem, com muito carinho, muito afeto, e desejando que aquele grupo de espíritos pudesse ter a mais rápida recuperação possível, desejando inclusive as bênçãos de Maria e de Jesus a eles, rogando para eles as bênçãos de Jesus e de Maria. E daí então diz assim que, tão logo essas apresentações, essa recepção rápida, o padre Anselmo não perdeu tempo, foi logo esclarecendo, ou seja, iniciando a excursão. A gente vê também que é uma característica dos espíritos superiores, eles não perdem tempo. Eles são sempre gentis, muito agradáveis, muito afáveis, mas eles não gastam tempo inutilmente. Eles sabem valorizar o tempo. Então houve, a recepção, o calor, o afeto, a apresentação rápida, e vamos começar. Ele diz assim: principiarei por esclarecer, meus queridos amigos, que a Torre de Vigia, no momento, acumula afazeres, dada a circunstância de ainda não se encontrar nosso instituto definitivamente estabelecido. Há carência de trabalhadores especializados e todos os nossos departamentos se encontram sobrecarregados, desdobrando-se em atividades múltiplas. Nós, por exemplo, os da Torre, atendemos a casos tão variados quanto espinhosos, como vereis, diferentes mesmo da especialidade de que só deveríamos tratar. Isso daqui é bem interessante porque ele diz, então, menciona que também no mundo espiritual há escassez de trabalhadores especializados. E é natural porque para esta especialização, esses trabalhos que eles realizavam na Torre de Vigia e também nos outros departamentos, que ele menciona que todos os departamentos da colônia sofriam do mesmo problema, escassez de trabalhadores especializados. Porque para esses trabalhos o indivíduo tem que estar numa condição moral e espiritual razoável.
E para algumas tarefas precisam ser espíritos muito elevados, muito nobres, de muito equilíbrio. Sendo a Terra mundo de provas e expiações, a humanidade é inferior. Para a maioria daquelas atividades não havia espíritos suficientes com qualificação moral, espiritual adequada para aquelas atividades. E para aquelas atividades que seriam possíveis de espíritos menos adiantados ocupar, daí havia a dificuldade de encontrar indivíduos interessados, porque eram trabalhos árduos, de grande renúncia. Então, se não há o problema da elevação moral e espiritual, dos requisitos, mais sofisticados para a tarefa, que isso diminui a quantidade realmente de espíritos disponíveis na nossa região, ou seja, do universo, nas circunscrições do planeta Terra, havia a dificuldade de encontrar indivíduos dispostos, verdadeiramente dispostos, de praticar renúncias na tarefa que exigia grandes renúncias. Daí, iniciada a excursão pelo pavimento mais alto da torre, eram 3 pavimentos, eles começam pelo mais alto, o superior. O autor comenta que o grupo deparou-se com um salão oval muito grande. E daí ele descreve esse ambiente, nós vamos ver essa descrição, e também o que eles puderam observar nos 3 gabinetes existentes naquele salão oval e sobre as atividades das damas naqueles ambientes. Então ele disse que havia realmente eles começaram pelo pavimento superior, o 3º pavimento mais alto, e verificam um salão circular, vastíssimo, que estava imerso em penumbra, como se as quintessências de que era construído se baseassem nos mais pesados exemplares que por ali existissem. Surgiu à nossa frente, rodeado de cômodos, bancos estofados. Então era um salão oval gigante, em volta bancos bastante cômodos e estofados. Ele dizia ainda, portas largas, envidraçadas, estendiam-se em toda a circunferência, deixando ver o que se passava no interior de cada aposento. A convite do amável Cicerone, aproximávamos das portas e examinávamos tanto quanto possível o interior, não nos sendo, porém, franqueada a entrada. No entanto, não ouvíamos um único som. As vidraças seriam de substâncias isolantes, à prova total de ruído. Então era um salão enorme, oval, bancos estofados, bastante cômodos em volta dele todo. Havia vidraças, ou seja, eles eram todos envidraçados, esse salão inteiro envidraçado e dividido em gabinetes, 3 principais gabinetes. Era possível ver o que se passava, o que existia dentro desses gabinetes, mas eram esses gabinetes com a prova de som, ou seja, o ruído não saía para o exterior. E além disso, menciona Camilo que eles não tinham autorização para entrar em nenhum desses gabinetes, tal a responsabilidade do diretor e dos trabalhadores, porque como aqueles equipamentos eram de alta sofisticação, muito delicados, e também o que eles possibilitavam eram de grande responsabilidade, as atividades que aqueles equipamentos possibilitavam, somente pessoas muito adestradas, muito treinadas e já bastante evoluídas podiam manusear aqueles equipamentos e realizar as tarefas de maneira responsável e eficaz. Então, eles, espíritos ainda perturbados, inferiores, não tinham autorização para a entrada. Daí ele descreve o que eles viram naqueles gabinetes. No primeiro gabinete existiam estranhas baterias, ou seja, baterias, quantidade de coisas, estranhas baterias de aparelhos que pareciam ser telescópios possantes, maquinarias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para sondagem a grandes distâncias, espécie de raio-x, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da Terra. Outros, porém, outros equipamentos desafiavam nossa compreensão de calouros do mundo espiritual. Então, no primeiro gabinete, equipamentos que pareciam como grandes telescópios, mas com um poder muito maior do que os telescópios nossos.
e que eles tinham como que uma visão de raio-x. Ele utiliza isso, nós lembramos que o livro foi escrito já há muitas décadas. E outros equipamentos que eles nem faziam ideia do que seriam, mas também provavelmente tinham a mesma finalidade, investigar o que se passava a longas distâncias. E esses equipamentos, pelo menos os telescópios que eles identificaram, tanto podiam ser usados para ver o que se passava na crosta, na vida material, ou seja, na nossa vida aqui, de encarnados, como na dimensão espiritual. Nos vales, por exemplo, dos suicidas, como depois vai ser mencionado mais tarde. No segundo gabinete, havia telas luminosas, colossais, das quais as existentes nas enfermarias do hospital pareciam graciosas miniaturas, ou seja, eram semelhantes àquelas telas que havia nos quartos, pelas quais eles viam, por exemplo, quem estava fazendo oração por eles, enfim, mas estas deste gabinete eram muitíssimo maiores. E elas indicavam haver necessidade ali também de retratarem-se acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distâncias, tornando-os presentes aos técnicos e observadores para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Então, ali eles podiam ver aqueles técnicos, os trabalhadores daquele gabinete, o que se passava a grandes distâncias com minudências. Porque, vamos ver em seguida, qual era a finalidade de eles acompanharem estes acontecimentos. Tudo que se passava, seja na crosta, na dimensão material ou espiritual, eles conseguiam acompanhar com minúcias, detalhes. Ele diz assim ainda, Camilo, semelhantes aparelhos, cuja perfeição o homem ainda não concebe, não obstante já se achar em seu encalço, ou seja, essa tecnologia vai chegar na Terra, e certamente da década que foi escrito o livro para os nossos dias, boa parte, talvez, ou pelo menos uma parte dessa tecnologia talvez já tenha chegado à Terra. Semelhantes aparelhos permitiria ao operador conhecer até os mínimos detalhes qualquer assunto, mesmo o desenvolvimento dos infusórios nos leitos abismais dos oceanos, ou seja, os seres eucariontes, minúsculos nos abismos dos oceanos, eles conseguiam acompanhar e verificar tudo o que estava se passando ali nas profundezas. Bem assim, a sequência de uma existência humana também poderiam verificar, que se precisasse conhecer ou as ações de um espírito em atividades no invisível, nas camadas inferiores ou durante missões penosas e excursões pertinentes aos serviços assistenciais. Tanto eles poderiam saber os detalhes da vida material, de pessoas ou da natureza qualquer, ele menciona até os minúsculos seres eucariontes nos abismos dos oceanos, se fosse necessário por alguma razão, quanto também a vida de um espírito, as atividades de um espírito, seja o sofredor, obsessor, ou ainda dos missionários nas regiões também dolorosas, ou ainda acompanhar a existência humana na Terra, uma reencarnação, tudo que o indivíduo está fazendo, pensando. Eles conseguiam saber todos esses detalhes, ou seja, vasculhavam com detalhes, riqueza de detalhes, qualquer experiência, qualquer ação na Terra, na dimensão material ou na dimensão espiritual. Aí está a grande responsabilidade. Tudo isso teria de ser feito com um objetivo muito sério, superior. Então, evidentemente, que não poderiam aqueles equipamentos estar nas mãos de pessoas que não tinham condições ético-morais, que além de poderem se perturbar, também poderiam usar negativamente. E nós entendemos perfeitamente isso. A inteligência artificial não está gerando tantos problemas aqui? Pessoas que têm a sua foto de face usada por pessoas inescrupulosas e daí, pela inteligência artificial, coloca-se aquela face, aquela fisionomia em fotos pornográficas, em vídeos pornográficos. Pode-se reproduzir a voz do indivíduo colocando um discurso que ele nunca fez, com palavras que ele nunca disse.
Então a gente vê que no mundo espiritual eles só dedicam estes conhecimentos e estas ferramentas para aqueles que podem usá-las de maneira digna, superior, nobre. Aliás, quando nós estudamos sobre aquelas civilizações do passado que tinham os seus círculos iniciáticos do conhecimento espiritual da vida, enfim, eles eram círculos fechados porque eles diziam claramente: tais conhecimentos em mãos erradas podem ser desastrosos. Então eles selecionavam muito bem pelo caráter do indivíduo, pela moral do indivíduo, quem poderia participar dos círculos iniciáticos para conhecer as verdades espirituais. Diz aqui no final deste parágrafo: todavia, os regulamentos rigorosamente observados rezavam, determinavam a utilização daqueles equipamentos apenas em casos verdadeiramente necessários. E daí ele menciona um terceiro gabinete. Existia, porém, ainda um terceiro, maior de todos, pois ocupava todo um andar da majestosa torre, parecendo tratar-se antes de uma oficina, por assim dizer, mecânica, onde os operários seriam eminentes vultos da ciência. Era este o local reservado à maquinaria magnética que permitiria o uso e a ação de todos os magníficos aparelhamentos existentes na colônia, inclusive o do sistema de iluminação noturna, espécie de usina eletromagnética distribuidora de fluidos diversos, capazes para o bom funcionamento dos mesmos aparelhos, e em todos os compartimentos uma azáfama, sem interrupções, labor incessante e árduo, que sai exaustivo. Muitas damas figuravam no quadro de funcionários que em tais dependências víamos, desenvolvendo meritórias atividades. Pareciam figuras aladas indo e vindo em silêncio, sérias e atentas, envolvidas em belos vestuários brancos, tão alvos que se diriam lucilantes, particularidade que nos despertou a atenção, fazendo supor a nossa incapacidade tratar-se de uniformes para uso interno, quando, em verdade, nada mais era senão um padrão do bom estado vibratório de suas mentes. Esforçavam-se por diminuí-lo num local incompatível com as suas verdadeiras expansões. Então, esse terceiro gabinete, eles viam aparelhagens que funcionavam como geradores de energia magnética para o funcionamento de todas as aparelhagens usadas naquela colônia, inclusive funcionamento da rede de iluminação da colônia. E que havia realmente uma intensa atividade naquele gabinete, que os trabalhadores daquele gabinete, que era gigante, aquele gabinete, estavam constantemente indo e vindo, ou seja, nunca paravam, quase nunca descansavam, era realmente um ritmo muito grande de atividade, de trabalho, de muita dedicação, muita atenção, muito foco naquele trabalho. E uma coisa que chamou a atenção de Camilo e dos demais companheiros seus era o fato de haver estas damas de aspecto realmente muito nobre, muito elevado. E ele menciona a vestimenta delas, esbranquiçada e com uma certa luminosidade, que ele achava que aquilo lá era um uniforme. Depois ele se dá conta, vem a saber que, na verdade, não era um uniforme, ele via mais ou menos igual, porque era o estado mental, psíquico, de irradiação luminosa daquelas mentes, daqueles seres, daquelas damas. Por elas já serem espíritos mais adiantados, irradiavam uma certa luz esbranquiçada, que eles viam como uma roupagem esbranquiçada luminífera. E isso chama muito a atenção dele e também nós vamos verificar do próprio Belarmino, que depois, na próxima aula nós vamos ver isso, faz uma pergunta, né? Por que espíritos tão nobres, né? Essas mulheres, damas tão nobres, realizando esses trabalhos exaustivos, por que não colocar nessas tarefas tão árduas espíritos inferiores? E daí Camilo vai mencionar que ele, que era uma pessoa que teve uma boa vida, nasceu em família rica, nunca precisou trabalhar e achava que tarefas mais difíceis, duras, árduas, deviam ser atribuídas a pessoas mais rudes e que os nobres deveriam realizar tarefas mais delicadas ou ficar descansando, nessa mentalidade ainda muito
rudimentar, materialista e atrasada que ele ainda trazia, ele vai entender a razão porque damas tão nobres, espíritos tão evoluídos realizavam aquelas tarefas tão árduas. Até aqui alguma pergunta, algum detalhe, alguma complementação? Então nós encerramos aqui, depois vamos para as preces nossas.